Boa noite para todos e para todas. Estamos ao vivo pelo Facebook da Verdade e Graça. Veja aqui de Campo Grande, bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, mais uma vez para falar sobre esse tema, que é um tema tão empolgante, tema missiológico, que a gente fala que é um tema missional, contemporâneo pra caramba, que é o trabalho com os surdos, um trabalho que vem sendo realizado por verdadeiros desbravadores no Brasil. E, mais uma vez, eu tenho aqui ao meu lado a professora Daniele Gotardo Veloso, dessa vez não para fazer aulas nem de Êxodo, nem de Apocalipse, tá, Daniele? Agora a gente vai conversar sobre um projeto inovador, talvez não inovador pela maneira como ele acontece, mas inovador, sim, pela metodologia, que é a Missão DOT, que é a tradução da Bíblia em Libras. E é muito legal estar aqui com vocês. As pessoas vão entrando devagar na live, enquanto isso a gente vai divulgar o link para que outras pessoas possam participar conosco. Deixa eu colocar o link aqui. Daniela, enquanto eu estiver fazendo o link aqui, se apresenta e apresenta o pessoal, por favor. Tá joia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada por cada um que está aqui assistindo essa live. Quero agradecer também, né, aos nossos queridos amigos e pastores que aceitaram estar conosco aqui. Estão num corre danado, né, para concluir essa primeira parte de trabalho, mas agradeço mesmo de se disporem a estar aqui conosco e falar um pouco sobre o DOT, para a comunidade surda poder conhecer mais o que é, né, a respeito. Eu lembro que a primeira live que nós fizemos, que eu divulguei, uma amiga que é intérprete, disse assim: Dani, você sabia que existe um pessoal que está traduzindo a Bíblia e tal? Eu mandei para ela no privado, eu falei, mas o que é? Qual é, né, dela? Vou pesquisar. E daí pesquisei, eu falou assim, se chama DOT. E para ela aquilo era uma novidade, né? Daí eu falei, sim, não, a gente vai falar sobre o DOT na live. Então, assim, parece que todo mundo já sabe, mas na verdade não. Muita gente ainda não sabe o que é o DOT, que faz parte da comunidade surda, e não sabe o que é o DOT. E também para as pessoas que não fazem parte da comunidade surda conhecerem e poderem, então, também contribuir de alguma forma. Eu estou aqui com o Paulo Sérgio, que na outra live esteve conosco, até apresentando o DOT. A gente teve alguns projetos, então, sobre a tradução da Bíblia, educação cristã, que foram apresentados, e o pastor Paulo apresentou de forma breve, né, o DOT. Também o pastor Alex Silva, que um amigaço aí, que a gente já acompanha há algum tempo, e também o pastor Diego, que eu estou conhecendo há pouco tempo, né, e a alegria, assim, poder estar junto aí contigo, e sempre bom a gente conhecer gente nova, né, da área. Depois, cada um nas suas falas, até se quiserem, porque o tempo passa tão rápido, né, e quiserem falar de onde são, até mesmo com os seus projetos, fiquem à vontade. Também a gente está com o Gabriel, sinalizando aqui conosco. Obrigada, Gabriel. E depois a gente vai ter o Alan também, que vai estar sinalizando a nossa live. E se puder, então, compartilhe para outras pessoas. Vou mandar aí para o pessoal aqui da live já o link para vocês, né? E para a gente poder fazer parte disso. Legal lembrar também que na nossa primeira live sobre o tema que nós fizemos, nós tivemos uma média de 5.000 pessoas assistindo. Você vê como é que é um projeto que mexe com o coração das pessoas, né? Elas estão aí sensibilizadas por esse desafio. Então, quero dar as boas-vindas quem estiver acessando, e se você que está vendo a gente ao vivo, tiver o link aí da página do Facebook, manda esse link para os seus amigos para eles participarem de uma live de aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia, onde a gente vai estar conversando.
Antes da Daniele conduzir, que ela está ali espalhando o link, eu quero falar do projeto que a gente tem em parceria, que é da Verdade e Graça, Oficina da Palavra e Ministério Eficiente, que é estudo bíblico com aula em Libras. Nós temos um projeto 100% gratuito que está no YouTube, você pode acessar. Logo, logo a gente vai colocar aqui durante a live o endereço para você conhecer, youtube.com/Oficina da Palavra. E lá a gente está estudando tanto o livro de Apocalipse como o livro de Êxodo com aula em Libras. Então, se você tem amigos que querem aprender a Bíblia e tem dificuldade de acesso ao material, esse material está disponibilizado gratuitamente para quem quiser participar, para quem quiser estudar, para quem quiser divulgar. Tá bom, Daniele? Agora é contigo. Você tem todo o poder no céu e na terra para conduzir a live. Capaz, misericórdia. Eu queria, nesse momento, então, ouvir aí um pouco do pastor Alex, né? Primeiramente, se apresentar aí, que, na verdade, esse ano, né, por conta do DOT, houve essa mudança geográfica, mudança aí com a família, né? E até mesmo motivos pelo qual te trouxe até o DOT e tudo mais, é uma missão mesmo de vida que você acabou atribuindo aí para ti e para tua família, né? Verdade, Dani. Prazer estar com vocês, com o professor também. E é uma alegria. E eu fico mais feliz ainda estar com amigos, né? O Diego, o Paulo, com o Gabriel aí que está traduzindo. Então, obrigado por essa oportunidade, Dani. E, de fato, a minha vida tem... na verdade, tudo que envolve surdos tem dado uma transformação muito grande na minha vida, né? Porque, na verdade, ela já começou essa transformação quando, entendo por graça de Deus e por propósito, ele me deu um filho surdo, e o fato de eu ter um filho surdo foi o motivo pela qual eu me envolvi com a comunidade surda, né? Acredito que se não fosse... claro que Deus tem outros meios, mas para mim essa foi a estratégia que Deus achou que funcionou comigo, porque se não fosse assim, com certeza eu não estaria envolvido, porque até então eu não conhecia nada, até então eu não conhecia ninguém na minha família, não tinha nenhum surdo, enfim, mas Deus me chamou para isso. Então, desde então a gente começou a construir o ministério, construir a nossa vida, e essa construção passou também por amigos. A Dani foi uma delas, que nos inspira até hoje, né? A PIB de Curitiba, a pastora Dona Irã. Mas, enfim, nos envolvemos com esse ministério, e foi em 2017 quando o pastor Sérgio e a irmã Rosana nos ligou, falando a respeito desse projeto e nos convidando para participar. E eu muito feliz, porque, na verdade, nós não tem quem trabalhe com o Ministério de Surdos que não sonhou com uma Bíblia para surdos, né? É bem verdade que o pastor Adoniran sempre nos ajudou aí na sua Bíblia, enfim, na Bíblia do Comunicar. Então, mas foi como Deus também tem estratégias diferentes de trabalhar, né, em determinados momentos. O DOT surgiu como uma estratégia de Deus também, com uma outra perspectiva, e aí mudou minha vida de novo. Então, depois de 40 anos de idade, mudou tudo. Aí nós nos mudamos agora para Brasília, onde nós estamos aqui coordenando o polo junto com o Diego, com o Paulo e com o pastor Sérgio, pastor Rosana, pastor Paul, pastora Linda e mais muitos irmãos aí que estão nos ajudando. E eu, diante disso tudo, eu reconheço que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele ama os surdos. E eu, graças a Deus, que eu estou envolvido nesse amor aí. Legal. Amém. Que bacana. E o Diego aí, que é novato para eu conhecer, né? Como que foi que você chegou ao DOT aí? Sua trajetória. Ele não é novato, não. Isso aí, ó.
Então, novato para mim, eu não conhecia. Mas tem cara de novinho, sim. É só a cara, ele usa muito botox, essas coisas. Ele usa. Bem, boa noite, pessoal, a paz, que prazer poder estar com vocês essa noite, professor, Dani, e com os demais. Eu engano um pouco, viu? Já estou aí com quase 32 aninhos. Comecei o Ministério com os Surdos com 15 anos. Era de uma igreja presbiteriana. Foi quando eu me envolvi com o trabalho com os surdos. E hoje eu sou da cidade de São Paulo, sou da Igreja Batista do Povo, do pastor Jonas, igreja que o pastor Ernesto Nini fundou aqui em São Paulo. Olha só. Sou líder aqui já há 10 anos no ministério. A gente está com 20 surdos na igreja, 2 surdos seminaristas aqui, se formam agora no final do ano. Fizeram médio em teologia aqui no Seminário Betel Brasileiro em São Paulo, onde eu também contribuo lá como professor. Então a gente tem caminhado aí com a comunidade surda já há uns 15, 16 anos, né? E minha chegada no DOT foi bem inesperada, viu, pessoal? Eu fui para o seminário com um sonho, onde Deus já tinha colocado no meu coração essa questão de começar um trabalho de tradução bíblica, né? Conhecia já o trabalho do pastor Adoniran. E aí um dia, voltando de um acampamento, a gente conversando no carro com o pessoal, Deus colocou no coração, eu sentei, escrevi um projeto, apresentei para o meu pastor. Olha, nós precisamos de pastores surdos em São Paulo, né? Temos acho que a gente tem um pastor surdo aqui, 1 ou 2. E aí fizemos uma parceria com o Betel Brasileiro, já sonhando com esse projeto de tradução bíblica, que precisaria de surdos pastores, surdos teólogos para compor o grupo, né, a equipe. E aí, de repente, o DOT apareceu na minha vida e eu falei assim: Senhor, então acho que o Senhor tem pressa mesmo, então vamos lá conhecer. Eu cheguei em julho de 2018 no DOT, fui por um encontro que teve em Brasília, e aí Deus me deixou por lá, né? Fiquei apaixonado pelo trabalho, pelo projeto, pela iniciativa, né, de ter surdos como protagonistas do trabalho. É claro que todo o trabalho eu entendo que é colaborativo, né, e que é da comunidade surda como um todo, né, surdos e ouvintes trabalhando em prol do reino de Deus, mas poder estar com eles ali né, a carinha de cada surdo, isso é muito bacana, a gente poder respeitar, né, é o nativo ganhando o nativo, né? O nativo evangelizando, o nativo sendo a Bíblia para o próprio povo, né? Então isso emociona muito a gente que está lá e tem sido um privilégio poder fazer parte. E aí é isso, já estou aí um tempinho com o pessoal agora. Isso que é um missionário raiz, né, cara? Ernesto Nini, Betel, olha não, hein? Verdade. Eu me formo no Betel agora. Estou no 3º ano de teologia no Betel, ainda tem mais um aninho aí para me formar, mas estou caminhando, logo me formo também. Bacana. É interessante, né? O pastor Adoniran, a gente, embora ele não está aqui, mas já falamos dele várias vezes aqui hoje na live. E ele fala que veio muita gente, né? A gente tem o curso de Libras, por exemplo, lá na igreja, e vem gente de fora da igreja, mas vem muitas pessoas de outras igrejas, dizendo: eu quero começar um ministério com surdos, estou apaixonado por Libras e tal, né? E isso é muito legal. E o pastor Adoniran, ele fala assim, existem um tempo de 10 anos para a pessoa, ela, né, amadurecer nesse amor aí pelo ministério, né? Então, ele pode começar esse amor e ir permanecer, né, na curva, ou ele vai no amor e, de repente, abandona e fala assim: não quero saber mais, eu quero ver outras coisas, quero ir para outra vibe.
porque o ministério com os surdos, ele exige bastante, né? Ainda mais a gente aqui que é ouvinte, a maioria, e, por exemplo, o Alex é pai de surdo aí, sabe? Eles gostam de bater papo até de madrugada, e você tem que ter ânimo, tem que ter disposição, né? Eles pegam e ligam para ti, você tem que ter esse amor. Isso que nos impulsiona é amor, amor pelo povo surdo, amor pela língua, e isso é muito, muito legal. E então, né, o pastor Paulo, que é então esse nativo, né, esse surdo, que é um homem abençoado, e assim, uma coisa que eu oro muito é por surdos líderes, surdos, então, pastores, surdos missionários, surdos professores de escola bíblica, surdos que estejam engajados, envolvidos na obra. Como você, então, entrou no DOT, como conheceu o DOT, como tem sido isso para você, pastor Paulo? Boa noite para vocês, boa noite. Então, uma alegria poder encontrar com vocês nessa live, né? O professor, o Alex, o Diego, todos nós aqui unidos, e é um prazer estar com vocês, né? Principalmente falando a respeito do trabalho do DOT. E a gente reconhece a importância desse trabalho, né? Então, tem o objetivo de ajudar nesse trabalho, nessa tradução da Bíblia em língua de sinais. A gente está aí desde 2017, juntos, né? Então, e é um trabalho que também tem o protagonismo dos surdos, existem pastores surdos formados em teologia, linguísticas, e isso também a gente tem unido para desenvolver esse trabalho, né? E eu aceitei me dedicar à minha vida também, né? E essa é uma visão que eu tenho para o futuro, né? Para que os surdos também tenham essa capacidade aqui no Brasil, porque ainda não tem uma Bíblia, né? Temos a Bíblia do pastor Adoniran, e a gente continua unidos nesse projeto, e é muito interessante porque existe uma troca muito, a gente troca muito, né? É uma fonte que a gente tem bebido nessa fonte, mas a gente está agora desenvolvendo esse projeto DOT. E eu me sinto muito privilegiado por estar participando aqui. Bom, não é um trabalho fácil, não, existe muito empenho e dedicação, né? Que nem o Diego aí, a gente trabalha, estou trabalhando muito, né, nesse sentido. Então, eu também tenho uma formação teológica, mas eu reconheço que ainda é muito ainda para se completar. A gente precisa disso, né? Os surdos precisam participar desse processo, e a gente acredita que esse projeto DOT vai ser uma ferramenta que vai ajudar os surdos nessa construção teológica, né? Então, ele vai aprender isso. Então, é uma forma também de que nós, empáticos em relação a isso, a gente possa crescer junto, né? Eu não estou falando aqui, é difícil, complicado, no que diz respeito ao envolvimento dos surdos. Não. Mas a gente quer mostrar. E também, né, quando a gente mostra, a gente também tem essa facilidade, ou melhor, esse comprometimento de mostrar a língua de sinais. Esse é o objetivo, né? Então, quero falar um pouquinho, né, em relação aos surdos, porque os surdos são o principal objetivo desse projeto. Então, eu quero agradecer aos ouvintes, porque a gente tem construído isso, e, na verdade, essa construção tem se fortalecido cada vez mais, né? Então, uma troca, nós somos empáticos, a Bíblia traduzida, então, a gente quer continuar isso, né? A gente também quer aqui ressaltar o trabalho da Osana, do Sérgio, a gente quer agradecer, porque também são um dos responsáveis pelo DOT aqui no Brasil, e aceitaram essa responsabilidade juntamente conosco, e unidos, a gente, junto com a Osana e o Sérgio, a gente está trabalhando, né? Então, o Rio de Janeiro... Também, juntamente com os pastores Paul e a Linda, né, que são pastores dos Estados Unidos, que estão trabalhando conosco,
né, estão também motivando o DOT. Então, isso é muito legal. Então, agora, né, no início, a gente já está quase pronto alguma coisa. Então, dia 25 agora, dia 25, se Deus nos abençoar, a gente já quer estar aqui anunciando, dia 25, a gente continua ainda trabalhando, né? Mas a gente reconhece que todo esse esforço, essa força de trabalho, nada mais é do que a graça de Deus na nossa vida, nos capacitando para servir. Então, a gente tem as nossas capacitações, sim, mas a gente reconhece que é Deus nas nossas vidas. Então, era um pouquinho que eu queria falar sobre isso. O Paul e a Linda estão aqui assistindo, Daniel. Pastor Paul, Linda, abraço para vocês, pastorzões. Pois é, vi a mensagem deles aqui, que legal. Pastor Alex, explica então para nós a questão do DOT, né? O projeto DOT, ele é algo que começou no Brasil, ou, né, como vocês falaram desse pessoal dos Estados Unidos, é um projeto que vários outros países têm feito a tradução da Bíblia para as línguas de sinais, né, porque pode ser que esse vídeo alcance, né, pessoas que não fazem parte da comunidade surda e acham que, às vezes, a língua de sinais ela é universal, né? Daí fez aqui, está feito para o mundo inteiro. E não é bem isso que acontece. Explica um pouco para a gente o que é. Bom, na verdade, o projeto DOT é um projeto da Wycliffe Associates, que é uma agência de missões de tradução bíblica, que tem o objetivo de traduzir a palavra de Deus para povos não alcançados. Claro que a história seria muito longa, mas a gente gostaria de resumir aqui em relação ao tempo. E na verdade, a Wycliffe Associates, ela veio com essa proposta da tradução e apoiar o projeto de tradução da Bíblia aqui no Brasil. E existem mais, tem um lapso aqui, mais de 20 projetos, né, Diego, hoje no mundo, em relação à tradução bíblica, mas a gente, como eu acredito que foi oportunidade de Deus, lá em 2017, eu sempre falei para o pastor Sérgio Mozana que a gente é muito grato a Deus, porque nesse mover de Deus que Deus faz ao longo, porque Deus está em missão o tempo todo, né, o tempo todo Deus está em missão. E nessa missão de Deus, por graça, ele conduziu o Brasil, né, e a igreja brasileira nessa oportunidade. Então, a Wycliffe Associates, ela startou esse projeto, e desde lá ela tem sido parceira nossa, na questão do sustento, na questão da viabilidade do projeto, investimentos elas têm feito. E não somente a Wycliffe, tem outras parcerias, outros projetos, né? Tem a Uni Evangélica, tem a UNICEC, a Igreja de São Paulo, o Diego pode estar falando um pouquinho mais sobre isso depois. Tem outras igrejas também participando com a gente, a Sherwood também. Então, são projetos que têm acontecido. E tem acontecido em diversos outros países, que ainda também outras línguas de sinais que não têm a tradução bíblica na língua de sinais do próprio país, que eu acredito, se eu estou equivocado aqui, me perdoem, mas são mais de 20 projetos que estão acontecendo hoje, né, no mundo. Legal. Pastor Alex, você está falando... Só trocar aqui o intérprete Leclerc, por favor. Tá, Alan, você está aí disponível? Deixa eu tirar aqui o Gabriel. Deixa eu colocar o Alan. Pronto. Legal. Seja bem-vindo, Alan. Pastor Alex, eu estava falando que existem mais de 20 projetos desse mesmo tipo, né? Mas a gente sabe, por outras conversas, que o DOT tem uma metodologia própria. Fala um pouquinho dos projetos que existem e das diferenças que o DOT está propondo. Bom, na verdade, queridão, o DOT ele tem uma metodologia, né? Enfim, existem os passos dessa metodologia, mas o que define mesmo o DOT, o projeto DOT, é a essência dele, né? E como a gente já tinha falado, nós temos outras Bíblias aqui
Algumas pessoas falam até, o DOT é pioneiro. Não, o DOT não é pioneiro na tradução bíblica, nós aqui no Brasil. Existem outros grupos, outras agências missionárias, outros projetos, e de repente até alguns outros projetos que a gente nem conhece, né? Mas já estão acontecendo. Como o próprio Diego disse que ele sentiu no coração de trabalhar com tradução bíblica. De repente existe algum projeto, enfim, a Igreja Batista, as missões batistas sempre atuantes. A gente não pode dizer que o DOT é pioneiro, e nem é o nosso objetivo. Mas existem algumas características do projeto DOT que nos definem. E a mais importante, eu acredito, que o Paulo e o Diego podem estar comentando um pouquinho sobre isso, que é o protagonismo do surdo, né? E quando a gente está falando de protagonismo do surdo, a gente não está fazendo também nenhuma acepção em relação à divisão de surdos e ouvintes. O trabalho, ele é colaborativo, e a gente entende que essa é a vontade de Deus. Não é surdo e nem ouvinte. São pessoas vocacionadas com um único objetivo. O nosso objetivo aqui é a tradução da Bíblia, mas tem uma característica onde o surdo é protagonista, ou seja, ele é o tradutor bíblico, no sentido da língua de sinais. Como o Diego falou, ele é o nativo que, através de um projeto de colaboração, onde atua diversas pessoas com diversas capacitações e vocações, uma diferente da outra, cada um tem um jeito, e é muito lindo isso, e isso que é o mais lindo. A gente consegue viver aquilo que Paulo fala na igreja, que a gente é um corpo, Cristo é cabeça e a gente é um corpo, e o projeto DOT é mais ou menos não, na sua integralidade ele é isso. Cristo é a cabeça, e aí tem o olho, tem o dedinho medinho do pé, tem a boca, mas tudo isso com propósito. Mas o que nos define mesmo como projeto e como característica, que pode dizer que é o diferencial, é o protagonismo do surdo em relação à tradução bíblica. Nós, como ouvintes, ajudamos, como teólogos nós ajudamos, como linguistas nós colaboramos, mas o surdo, ele é o protagonista. O Diego e o Paulo podem falar um pouquinho disso também. Legal. Eu vou dar uma complementada, então. O DOT, hoje, ele existe, na verdade, em 30 países, sendo que na Índia, por conta de muitas... lá existem outras línguas dentro da Índia, né? Então, só na Índia a gente tem hoje 4 projetos do DOT, né? Trabalhando na Índia. Então, ao todo, seriam 34 projetos acontecendo aí no mundo. Então, o diferencial, claro que é o surdo, mas a Wycliffe Associates, ela trouxe para o Brasil a metodologia DOT, que é uma metodologia de tradução bíblica. Então, nós seguimos 11 passos, né? Então, dentro desse trabalho todo, a gente é norteado por essa metodologia. Então, o passo 1, o surdo ele consome o texto, né? O passo 2, ele vai se apropriando do texto em língua de sinais. Então, a gente segue um passo a passo do trabalho. Então, nós entendemos que para o trabalho acontecer de maneira produtiva, os surdos que estão conosco precisam ser surdos bilíngues, né? Então, esse surdo ele precisa minimamente conhecer um pouco do português, para que, dentro da metodologia, ele se aproprie da leitura, consuma o texto na língua dele, e aí o ouvinte tem todo um papel do quê? De junto com ele ali, e sanando as dúvidas, e trazendo conceitos linguísticos, conceitos teológicos. Então, dentro desse trabalho todo, a gente segue um passo a passo. Então, dentro desses 11 passos, a gente um pouquinho mais para baixo, depois do surdo ter consumido, depois do surdo ter entendido o texto, ele começa a fazer alguns rascunhos, que a gente chama. Então, ele está lá, por exemplo, traduzindo João capítulo 3, do versículo de 1 a 4. Uma coisa importante de falar para vocês, a gente trabalha dentro do DOT com perícopes, né? Com agrupamentos de versículos, né? Dentro do projeto nós chamamos de chunks. Então, ele também não pode se apropriar de perícopes muito grandes, né, de 10 versículos. Então, a gente trabalha com um mínimo de versículos que de fato tenha começo, meio e fim, mas dentro do trabalho a gente respeita muito, porque
é uma modalidade totalmente diferente da oral escrita, né? Visual. Então, a gente sempre tenta, dentro da construção linguística, ter um começo, meio e fim. Então, às vezes, a gente tem perícopes de 8 versículos, de até 10 versículos, mas a gente não trabalha traduzindo todo o capítulo direto em língua de sinais. Até porque o surdo-ator, ele se apropria do texto e ele vai para a câmera e filma aquilo na câmera. Então, dentro dos 11 passos, depois que ele passou por um primeiro rascunho, tem uma validação junto com a dupla dele. A dupla dele sempre é um ouvinte, intérprete, que está apoiando ele linguisticamente, ali, teologicamente. Olha, tá legal, olha, tá faltando tal coisa, o texto bíblico diz tal coisa, então você acabou esquecendo tal coisa. Então é um trabalho muito colaborativo. Então ele vai para um segundo rascunho, depois um terceiro rascunho. Então existe uma verificação em grupo. Então o grupo para o que está fazendo e todos verificam se aquilo está ok, se linguisticamente está ok, se teologicamente está ok. Depois que foi para a gravação final, que seria o último passo, que é o estúdio, ainda mesmo assim vai por uma outra equipe, que é essa equipe aqui eu coordeno, que é uma equipe de validação. Então, dentro dessa equipe de validação, a gente tem um corpo de pessoas com teologia, com gramática, com linguística, entre doutores, pessoas com pós-graduação em grego, que dominam a língua de sinais também. Então, a gente faz uma última validação final, né, versículo por versículo, né, para ver se está tudo ok, linguisticamente, teologicamente. Então, assim, o bacana da Wycliffe ter chegado no Brasil e ter dado a metodologia na nossa mão foi um norte de trabalho. Então, hoje a gente começa, a gente segue os 11 passos da metodologia, mas dentro dessa proporção que é maior de trabalho, a gente foca na questão teológica, na questão linguística. Então, a gente adaptou, na verdade, os passos para 11. Nos Estados Unidos são 8 passos. Então, aqui são 11 passos, né? Então, acontece em outros países. A gente tem na Índia, no Uruguai, no Brasil, na África do Sul. Então, um projeto no Paraguai. Então, um projeto que está crescendo muito em outros países e respeitando sempre o protagonismo do surdo. E esse é o nosso diferencial. E glória a Deus que Deus tem levantado surdos para poder também estar à frente desse trabalho aí como pastor Paulo. Muito legal. Agora, para a execução de um projeto como esse, pastores, não é apenas a turma que trabalha com Libras, né? Você tem uma equipe multidisciplinar enorme envolvida nesse projeto, né? Porque tem questões relacionadas a vídeo, tem questões relacionadas à edição, você falou da teologia, questões relacionadas à linguística, à roteirização do projeto. Tenta explicar para a gente, assim, para quem está assistindo, o tamanho de uma equipe envolvida num projeto desse. Legal. Bem, hoje a gente parte de uma equipe que a gente chama hoje de coordenação nacional, né? Que é eu, pastor Alex, pastor Paulo Sérgio, a Osana e o Sérgio, que estão aí nos assistindo também, e o Paul e a Linda, né? E o Murilo da Cheryl Rose. Então, a gente está lá em cima, dentro dessa equipe nacional, nessa coordenação nacional, nós temos o Alex e a Osana focado na área de comunicação, na área de edição dos vídeos. Nós temos o Paulo Sérgio na área responsável como tradutor surdo das equipes de tradução, das equipes surdas de tradução. Nós temos também o Sérgio, a Osana, o Paul, a Linda e o Murilo como captadores de recursos, né, financeiros fora do país, e também nós temos captadores de recursos dentro do Brasil, né? E nós temos aí dentro desse trabalho todo um guarda-chuva institucional, que é a Unievangélica, que é uma universidade em Anápolis, Goiânia, que é cristã, e tem vários projetos missionários, né? Apoia a pós do Ronaldo Lidólio na área lá de evangelismo.
e eles apoiaram e abraçaram o nosso projeto, então hoje é o nosso guarda-chuva, é quem cuida de nós aqui nessa área administrativa hoje, tá? Então também tem o pastor Rocindes, que está coordenando essa questão. Então, dentro dessa primeira equipe, abaixo dessa equipe, a gente tem as coordenações de polos estaduais, acho que assim que a gente pode dizer. Temos o estado de São Paulo, tem o Distrito Federal, temos BH e temos Fortaleza. O polo de Fortaleza, a princípio, ele nasceu e hoje ele é responsável ali pelo glossário do projeto, né? Na pessoa do Edson, que o Paulo é responsável por essa equipe. Então, a gente acaba tendo várias ramificações dentro do trabalho. Então, temos o polo de São Paulo, BH e Brasília, trabalhando propriamente ali nas traduções bíblicas no dia a dia, durante a semana. Então, hoje a gente conta com missionários trabalhando full time para o projeto, se dedicando para o projeto durante a semana, em 3 polos. E nós temos aí a minha pessoa cuidando da validação do projeto, junto com o Saulo Xavier, que também é doutor na área de linguística, que tem cuidado das questões linguísticas junto comigo aí. E temos o Flávio, que é um teólogo que está fazendo pós em grego, já é formado, né? Agora está se especializando em grego. E nós temos pastores também dentro do trabalho. Nós temos um pastor de Belém do Pará, pastor Américo também, que é bilíngue, que é intérprete, esposa também intérprete. E aí a gente tem todas essas divisões, área de comunicação, área de captação de recurso, área de edição e planejamento dos trabalhos, área de tradução, área linguística, área teológica, tudo isso acontecendo concomitante dentro do trabalho, né? Então a gente acaba não deixando muito as coisas saírem, cada um cuida de uma área, mas todas se conversam, e está ali o tempo todo ligada no que a outra está fazendo, no que está acontecendo dentro do trabalho. É uma equipe enorme, né, Diego? Equipe bem grande. Apesar de parecer enorme, ainda nós precisamos de muitas pessoas, né? Então, eu acho que cabe também, né, Diego, dizer que ainda há lugar, tá bom? A arca não se fechou, a porta da arca não se fechou, está aberta. A vocação missionária agora falou mais alto, né? Equipe gigante, mas venham mais. Venham mais. Então, como o Diego falou, são muitas áreas, né? A gente também não pode esquecer que nós temos também a coordenação de intercessão, porque a gente acredita e temos um grupo muito legal de intercessão que estão nos ajudando, mas sempre há lugar. Então, a gente conta com a igreja, a gente conta, porque não é um projeto apenas de uma denominação ou uma instituição ou uma agência missionária. A gente entende que é um projeto da igreja brasileira, né, da comunidade brasileira. Então, a gente precisa de ajuda, você que é designer aí, quer nos ajudar, a gente tem espaço para ti. Você que é programador, quer nos ajudar, a gente tem espaço para ti. Surdo, a gente tem espaço para você, né? Pastores surdos, a gente precisa, tem espaço para vocês. Intérpretes, né? Intérpretes que, quem sabe, estão com uma crise existencial, ministerial, dizendo, ninguém me quer, ninguém... A gente pode facilitar isso para você, tem espaço para você. Achar um lugar para você, né, Alex? A gente tem espaço para você, né, Paulo? A gente tem espaço para vocês. O Projeto DOT é que nem a arca. Enquanto a porta está aberta, tem espaço para todo mundo. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas diante dessa santa convocação, com esse apelo no final, inclusive, a pergunta é a seguinte: se alguém estiver assistindo essa live agora aqui, simultaneamente, ou assistir o vídeo depois, que vai ficar disponível no YouTube, e quiser participar do Projeto DOT, como é que faz? Qual o passo a passo? Como é que entra em contato? Fala com quem? Como é que funciona esse caminho? Gente, a gente tem aí as nossas redes sociais, que vocês podem entrar em contato, e também as nossas redes sociais é o meio pela qual a gente comunica e divulga o que está acontecendo, né? Que pode ir lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, que é DOT Libras,
você pode acessar lá, né? Tem o nosso site também, que é dotbrasil.org, e você pode entrar em contato comigo, com o Diego, com o pastor Paulo, para entrar em contato conosco, né? Aí não sei se posso passar o meu telefone, o Diego também pode passar o telefone, o zap dele, né? Posso passar, professor? Pode passar que a gente coloca aqui. Então tá, o meu, tá. Apesar de estar em Brasília, ainda não mudei o telefone, tá? O código de área é 51. Tá? Pode falar. 51, o telefone é 9769-0381. 0381, beleza. Você pode entrar em contato qualquer hora, qualquer dia. Qualquer hora não, até a meia-noite de cada dia pode entrar em contato. Depois... Eu até acho legal, pastorzão, porque a gente tem trabalhado, geralmente um faz essa captação dos contatos e vai mandando para os demais. Se você quiser deixar só o seu número, conforme a demanda for chegando, você vai encaminhando para a gente vai ajudando a administrar. Eu queria saber Desculpa, pode falar, Alex. Não, pode entrar em contato aí também. E uma das coisas que a gente também esqueceu, que a gente tem espaço, professor Ana, é para colaborador, tá bom? Para quem quer investir no reino, para quem acredita. Se tu tá olhando esse projeto e quer investir aquilo que Deus tem te abençoado no que diz respeito, aqui eu falo também de ajuda financeira, pode entrar em contato, você, quem sabe, pastor que está vendo, enfim, a gente precisa. Na verdade, a gente não tem mais pessoas também, porque às vezes a gente ainda não tem condição de ter mais missionários surdos engajados trabalhando integralmente. Então, se nós tivéssemos igrejas parceiras que queiram ajudar esse projeto e nos ajudar na construção desse projeto, e quem sabe tu está sendo motivado por Deus e não sabe desse projeto, então gostaria de sustentar um missionário surdo, né? Nos ajude, nos procure, que a gente tem todo um projeto altamente qualificado e também transparente, porque a gente é responsável com aquilo que Deus tem possibilitado no avanço do reino de Deus. Então, entre em contato com a gente, que a gente tem um projeto também para que você possa nos ajudar e abençoar. É importante falar que, assim, o Polo de São Paulo é um exemplo que nós somos mantidos pelo nosso instituto, que é o Instituto Cristão de Ensino e Cultura, que fica em São Paulo, e cuja mantenedora é a Igreja Batista do Povo, né? Hoje nós temos ali 3 obreiros surdos trabalhando para o projeto, né, full time, mas nós sonhamos em ter mais surdos trabalhando para o projeto, e também outros estados, né? A gente respeita a variação linguística, a gente está fazendo uma Bíblia que é para o Brasil, é para a comunidade surda brasileira, né? Então é importante que também a gente alcance outros estados do Brasil. Então você de outro estado que queira contribuir, olha, tem uma equipe na minha igreja, tem um ministério com surdos aqui, tem uma equipe que a gente pode montar um polo aqui, eu cedo uma sala de estúdio, eu quero abençoar esse missionário, minha igreja quer sustentar esse polo. Entra em contato com a gente. A gente tem percebido que o trabalho tem andado muito, graças a Deus, porque a gente tem pessoas que estão full-time para o projeto, né? É engraçado que a gente que trabalha profissionalmente, a gente bate o nosso ponto, a gente sai, bate o nosso ponto de novo, e a gente consegue dar conta ali da demanda de trabalho, porque a gente está ali para aquilo, né? E às vezes os missionários não conseguem. Muitos são voluntários, e glória a Deus pelos voluntários, nós precisamos de voluntários, mas nós também precisamos de pessoas que estejam com a gente integral para o projeto. Porque, como vocês viram, é muito trabalho, a gente segue os 11 passos, a pessoa grava o vídeo, a gente faz correção na hora. Às vezes, uma perícope, um agrupamento de versículos, a gente grava, às vezes, 50 vezes. 80 vezes. Caramba. A gente tem feito um trabalho com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito às escrituras. Ela é a palavra de Deus, ela é inspirada, então a gente tem muito temor do Senhor.
Então, às vezes, a gente está cansado, os nossos surdos estão cansados, e eu faço questão de anotar quantos erros eles tiveram, não porque vocês erraram. Querido, para esse chunk sair, precisou gravar 80 vezes, 90 vezes, né? Glória a Deus pelo seu empenho, porque é um cuidado com a palavra de Deus, né? Então, esse é um pouco do trabalho. Fiquem à vontade também se vocês tiverem outras perguntas para a gente poder responder vocês antes da live terminar. Vai mandando aí, a gente vai responder. Legal. Isso aí, eu acho esse ponto muito bom. Vou pedir para a Daniela perguntar também, porque só eu estou perguntando, ela está só assistindo. Mas, assim, eu quero mais uma vez enfatizar a amplitude do aspecto missionário, né? Que não é só o tradutor ou a tradução em si, mas é a necessidade de locação que você precisa, né, de gente da área técnica trabalhando, de dinheiro, de investimento, né? Parece um discurso clichê, né, mas não se faz missão sem investimento, sem recurso. Então, às vezes, as pessoas têm muito amor, muito carinho, tal, mas sem recurso. E aí, às vezes, nós temos irmãos que estão nas comunidades de fé, que talvez não sejam designers, nem produtores, nem tradutores, mas têm recurso, então elas podem sustentar, podem ajudar. E eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que dar muita ênfase no escopo multidisciplinar, né? Na beleza multidisciplinar desse trabalho missionário. Permita-me falar aqui um pouquinho, principalmente nessa área, porque, assim, a gente gostaria de falar que nós, como Projeto DOT, a gente sabe da relevância, da importância e da responsabilidade do que é traduzir uma palavra, traduzir a Bíblia. A gente não está brincando de tradução, a gente não está brincando de grupinho. O Projeto DOT mudou a vida de muita gente, professor Ancler. Mudou a minha vida, mudou a vida do Paulo, a vida de... Hoje nós somos mais de quase 40 pessoas envolvidas nesse projeto, e mudou a vida. A gente deixou muita coisa por acreditar no projeto de Deus. Então, gente, vocês que estão nos ouvindo, ouçam sobre o Projeto DOT, perguntem sobre o Projeto DOT, né? Então, quando a gente faz um projeto de uma amplitude, como esse projeto nacional, às vezes a gente... eu ouvir falar, né? Então, às vezes, o que a gente ouve falar nem sempre é a realidade. Então, a gente é muito responsável com o projeto. Então, procurem nós, procurem os pastores, procurem as pessoas que estão envolvidas, porque o nosso objetivo é ver a comunidade surda rendida aos pés do Senhor Jesus e que, se for a estratégia através da palavra de Deus, que seja. Meu áudio estava no mudo. Eu vou aproveitar, vou pedir, Alan, tá cortando aí tua internet. Vou pedir para o Leclerc substituir aí com o Gabriel, tá bem? Obrigada. E aproveitando então que o Alex está sinalizando, já entrou o Gabriel, queria ver com o pastor Paulo, né? Com o Paulo a respeito dessa coordenação com os surdos. Como que tem sido? Tem vários surdos engajados, participando, os surdos estão apenas nessa parte da tradução da Bíblia, também a gente tem surdo ali na parte da edição, nessa outra parte mais técnica, porque surdos também que entendem, né, da edição, da programação, também são bem-vindos. Como que é essa participação, então, do próprio surdo nesse projeto? Eu não entendi. Tá, ok. Bom,
Sim, existe a participação efetiva dos surdos, né, no projeto DOT, na tradução, no vídeo, no trabalho, na produção, e isso também abrange todos os polos que nós temos, né? Então, é um desafio de filmar, enfim, e também existem outras áreas, por exemplo, existe a área que envolve o glossário, né? Então, também existe uma coordenação, essa coordenação está lá em Fortaleza, na responsabilidade do surdo Edson, né? Então, e na verdade, esse glossário se desenvolve pela questão da tradução, na questão do conceito das palavras. Então, aqui também, em Uberlândia, existe um polo que a gente está desenvolvendo, a gente está trabalhando, né, especificamente agora nos sinais do livro de Mateus, quem são as pessoas, principalmente a genealogia, né? Então, a gente está criando esses sinais, né? Conceitos, e depois desses conceitos a gente vai criando, para que a gente possa evitar a datilologia, né? Então, a gente quer focar exatamente na língua de sinais. Então, a gente está criando esses sinais. Por exemplo, Mateus capítulo 1, né? Versículo 1 até o versículo 17. Então, existe ali, do 1 ao 17, existe uma genealogia muito grande de nome de pessoas, que são genealogias, né? Agora, imagina fazer toda a datilologia daquela genealogia. Então, a gente, filho, então, é mais fácil a gente criar esses sinais. Então, a gente está trabalhando muito nisso também, focado, né? Então, a gente está trabalhando nessa genealogia, nessa criação. Também tem outro tipo de trabalho, né? A Meire. A Meire também, ela trabalha depois desses sinais feitos, né, criados. A Meire, que é responsável pelo polo em Anápolis, do glossário, ela grava e trabalha esses sinais, e depois de criado, a gente envia para a Meire, e ela é responsável por fazer essa gravação no estúdio, tem um surdo lá gravando, o surdo lê o conceito, entende o conceito, aplica o conceito, aí depois, de forma clara e entendível, ele vai para a produção da gravação e do vídeo. Então, assim, a gente tem a facilidade do glossário criando sinais a partir de conceitos. Mas não são apenas sinais criados, né? Existe todo um conceito estudado para que depois a gente use esse sinal. E isso é desenvolvido através da participação dos polos em Fortaleza e Uberlândia. Então, também tem as edições também, né? Então, são a edição, o Alex também é um dos responsáveis, junto com o Davi também. Tem os surdos também que trabalham na edição, vê como é que a questão visual, depois de pronto, se está tudo certo, o surdo avalia, depois também tem essa questão da avaliação, porque uma das coisas que a gente prisa é a questão da clareza. Então, o surdo precisa entendendo isso de forma clara, mas que seja conceitual também, né? Então, se tem um mínimo de erro, a gente é desafiado a fazer novamente. Ah, mas tem que fazer? Sim, não é de qualquer jeito, não. E isso demanda muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, coitadinho dos surdos, porque às vezes são erros assim, eles fazem muito fluente, lindo, maravilhoso, mas existe um errinho. Paciência, vamos ter que fazer de novo. Então, porque os surdos, ele vê, né? Então, a questão da visual, então, precisa entender. Isso demanda muito trabalho, muita dedicação, mas graças a Deus que os surdos aceitaram esse desafio e eles estão trabalhando. Então, às vezes, para você, existem chanks que são gravados mais de 50 vezes, 60 vezes, e os surdos têm que ter paciência, né? O Diego sabe, né, amigão? Sabe como é. O Diego está com o coração assim, né? Muita paciência, mas fazer o quê? Então, os surdos precisam ler, reler. Por que ler e reler novamente? Para que seja claro na questão do português. Então, através do português, ele adquire, ele lê, né? Então, ele passa, e através dessa tradução tem que ser clara. E isso é a língua brasileira de sinais, tá bom?
E eu quero também ressaltar aqui que não é português sinalizado. A gente tem trabalhado a língua de sinais pura, né? Então, a gente avalia, passou pela avaliação, passou novamente pela avaliação, o Alex faz as edições, junto com a equipe. Uau, trabalho, é muito trabalho. Então, nós surdos estamos envolvidos nesse trabalho. E é muito bom, Deus tem nos fortalecido, a gente precisa, né, de unidade, de trabalho. Então, são várias áreas. Existe também a demanda do glossário, que é muito trabalho, mas, graças a Deus, Deus tem nos dado capacidade de continuar, né? Então, que Deus nos dê capacidade de trabalhar. E agora também lembrando que tem o Velho Testamento também, mas vamos lá. Então, Legal. E qual o perfil desse surdo que queira participar do DOT? Se ele quer, se algum outro surdo quer entrar nesse DOT, já que o pastor Alex falou que a porta está aberta, né? Como é o perfil desse surdo? Bom, falar um pouquinho do perfil do surdo, né? Então, esse primeiro perfil, a gente precisa construir um contato, né? A gente precisa entender a vida espiritual dele em relação... Só assim, não é de qualquer jeito, né? Então, a gente precisa entender, conhecer esse perfil. A gente vai conversar com a liderança dele. Ele também tem que ser um surdo bilíngue, então ele tem que ter as condições linguísticas também, então, ser realmente um tradutor, né? Ter a capacidade para ter esse tradutor. Então, a gente vê isso também, a gente dá importância em relação à cobertura espiritual que ele tem, como ele é na sua igreja. Então, é esse perfil, principalmente no que respeito à vida dele, quem ele é, as formações, né? Então, tem que ter uma vida, né? Então, a gente faz uma pesquisa, a gente conversa, então, e depois isso a gente convida ele e ele vai aprender esses passos do DOT, né? Então, ele vem, ele entende o processo, ele aprende o processo, então ele vê os processos de tradução, a gente explica a metodologia, a gente fala a respeito das coisas que diz respeito ao português, é muito trabalho. Então, o surdo ele precisa estar atento a isso, né? Então, não é simplesmente, eu posso. Precisa ter uma maturidade em relação a toda a vivência que ele vai desenvolver no DOT, né? Então, ele pode também trabalhar com questão das opiniões, então ele precisa entender. Então, são passos, são construções, e a gente também vai avaliar esse perfil, né? Então, tem essa necessidade. Então, o DOT está livre, tá ok? Vocês podem participar, a gente conta com a participação, mas nós vamos aprendermos juntos, caminhar juntos. Por quê, né? Porque a gente entende que é um desafio. Então, você tem que estar disposto porque é um desafio sério, é comprometimento, é vida. Então, é isso aí. É importante até complementar, eu vi agora um comentário da Osana, o projeto tem como meta uma revisão constante de todo o trabalho, tá? Eu até vou dar um exemplo assim, mas só para entendimento, a gente sonha que seja como uma Wikipedia, né? Que tem constantemente, então alguém que pode estar assistindo ali o vídeo, olha, não entendi tal coisa, olha, é assim, olha, talvez eu acho que fique melhor dessa forma. Então, a gente sonha em ter uma equipe ali, né, que fique de plantão, recebendo esses e-mails, esse contato, esse feedback, para que a gente mande para a nossa equipe vai validar a opinião, a sugestão, e a gente vai falar, poxa, é pertinente, então vamos regravar de novo. Então, vai ser uma Bíblia que vai passar por constante atualização, tá? E também a gente sonha, a princípio aí, com pessoas trabalhando de 12 a 20 horas semanais para o projeto. Então, a gente sonha mesmo com essas parcerias dessas igrejas, para que a gente tenha mais surdos aí trabalhando full time para o projeto, tá bom?
Só para complementar. E também os intérpretes, né? Você que é intérprete aí, né, que tem a sua formação, você, quem sabe, é um intérprete formado em teologia, né, ou a sua formação é linguística, enfim, das mais diversas áreas que compreende. Se você tem esse desejo, converse com a gente, vai ser muito importante receber vocês também no projeto, né? Agora, pastores, eu tenho uma pergunta, assim, a descrição que vocês acabaram de fazer, é uma descrição extremamente técnica e acadêmica, né? Eu acho que esse trabalho, durante o trabalho, no final do trabalho, vocês podem fazer vários projetos acadêmicos, de repente, né, projetos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, porque é um trabalho de construção, até o pastor Paulo falou que não é só de símbolo, né, mas é uma língua pura sendo construída. E aí o que acontece? A gente tem no nosso país duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, o olhar romântico da igreja. A gente tem uma igreja brasileira que, em muitos aspectos, não em todos, mas em muitos, ela é romantizada, né? Um diálogo sobre missão romantizado, né? Larga tudo que tem, vai, aquela coisa bem de cinema, assim, e mal construída na cabeça dos irmãos. Esse é um ponto. E a gente tem outro aspecto, que é a resistência ao aprendizado e ao estudo acadêmico, que o professor Diego está aqui, do Betel Brasileiro, sabe que os alunos chegam no seminário, muitas vezes, com a expectativa de uma grande escola bíblica. Eles não estão dispostos assim, a estudar, a se aplicar, a aprender profundamente a teologia, a linguística, a história, a metodologia, que é algo tão importante na academia. Aí a minha pergunta é, como é que vocês fazem para vencer a resistência ao aprendizado e, principalmente, como é que vocês fazem um filtro com essa turma romantizada que quer participar, mas não está tecnicamente habilitada para fazer isso? Nossa, que pergunta, hein? Bem, primeiro eu queria agradecer, porque é uma pergunta muito pertinente e é algo que Deus já tem trabalhado muito no nosso coração. A gente sonha que esse projeto, ele não só ele chegue à academia, mas que ele esteja lá levantando essa bandeira, né? A gente precisa ter mais projetos assim na área eclesiástica dentro da academia, né? Feitos no nível que a gente está fazendo, com a excelência que a gente está fazendo. Então, hoje a gente tem uma mestranda surda no projeto, que é a esposa do Edson, que vai defender a tese dela lá sobre as terminologias, né? Sobre as questões terminológicas bíblicas. Então, dentro desse projeto todo, a gente brinca, né? Até não sei se é o Sérgio ou se é o Paul que fala que a gente é um avião que está no ar, está voando, mas a gente está em construção. Então, a gente está ali voando, mas não tem parede, não tem banco, a gente está lá com as ferramentas trabalhando. Então, a gente erra, a gente acerta. E dentro desse trabalho todo, a academia ela se faz presente o tempo todo. Não só nas questões linguísticas, mas nas questões eclesiásticas mesmo. Então, a gente está já sonhando com muitos artigos, a gente sonha que dentro desse projeto a gente possa ter uma extensão de pós-graduação de tradutores surdos, de preparo de tradutores surdos. Então, a gente tem sonhado muito com essa questão. Mas aí, respondendo a sua pergunta com essa questão mais romantizada que a gente vive, a galera que chega no projeto, ela acaba um pouco se assustando, né? Porque a teoria, às vezes, não é a prática, né? A gente está ali, e principalmente no seminário, né? A gente brinca com os alunos ali que chega no seminário, Deus é lindo, o evangelismo é lindo, e quando a gente começa a ir para as escrituras, começa a estudar profundo a palavra de Deus, no Betel a gente vai para a rua, a gente tem disciplinas práticas, a gente é obrigado a fazer estágio ali para a mudança das nossas vidas, a gente tem muito isso no nosso projeto, que a galera chega e fala, poxa, mas como vocês descobriram isso? Nossa, isso não é falado lá fora, isso não é visto lá fora. Meu Deus, olha que coisa rica, porque a gente está em constante construção dentro do projeto. Algumas dessas pessoas, elas acabam não ficando, né? Não porque a gente chega junto ou impõe alguma coisa,
eu sou muito grato a Deus, até pelo posicionamento da equipe. A gente tem um modo de trabalhar e a gente simplesmente trabalha. A gente não constrange as pessoas durante o trabalho. As pessoas vão se percebendo e vão falar, poxa, aqui não é meu lugar, olha, poxa, o nível aqui é muito alto, ou, poxa, tudo que eu vi na teoria aqui é outra coisa, né? Para vocês terem uma ideia, de 2017 para cá, a gente acabou, durante o tempo todo de estúdio, quando a gente trouxe as equipes para o full time, mesmo trabalhando toda semana, a gente percebeu que a gente tinha que criar dispositivos entre narrador e personagem e localização durante a sinalização. Então, quando a gente olha para a câmera, a gente posiciona o narrador no discurso. Quando a gente olha um pouco para o lado, a gente posiciona os personagens. Então, durante o trabalho, se você chega no nosso estúdio para conhecer, tem marcações nas paredes. Bacana. Então, a gente usa lá o espaço subrogado, o espaço imagético, o espaço token. A gente marca todas essas técnicas que a gente estuda na academia dentro do nosso estúdio. Então, ora, aqui eu vou subrogar o personagem no discurso. Ora, não. Aí eu brinco com os surdos. Jesus aqui, ele está falando dele mesmo em terceira pessoa. Então, existe uma terceira pessoa no discurso que é Jesus falando dele mesmo. Mas você não pode falar que é Jesus falando, porque era o modo que Jesus falava. E como isso você vai construir numa língua de uma outra modalidade, que não é a língua que a gente está, que não está vindo do texto-fonte ali, que é a língua portuguesa. A gente está indo para uma língua-alvo. Como a gente vai fazer? Então, é uma eterna desconstrução e construção para o trabalho em frente à câmera, em frente aos espaços, quem são esses personagens, onde eles estão, onde está Jerusalém. Então, a gente marca esses personagens no discurso e tudo isso acontece ali, na real. Então, quando a galera chega para o trabalho, elas fazem assim, gente, eu não consigo. Eu abrindo o coração para vocês, a gente até chora no estúdio. A gente chora, porque às vezes esses tradutores surdos chegam, a gente berra, a gente não chora. A gente berra. Os surdos, o Paulo sabe, os surdos chegam no estúdio, a gente chora, porque a gente está falando de uma língua que foi oficializada em 2002, da primeira turma do Letras Libras se formada, sei lá, começou em 2006, 2012, de surdos que são professores hoje, ensinando gramática da sua própria língua, é tudo muito novo. A gente está falando de surdos mestrandos e doutorandos agora, em 2020, 2019. Né? Então, hoje a gente está tendo surdos construindo a sua história na academia. Então, os surdos que chegam para trabalhar com a gente, muitos nem conhecem a sua gramática profundamente, porque não foi estudada na escola que nem a gente. A gente estudou português, né, profundamente. Então, é um desafio. Eu sou de um tempo, quando eu comecei a minha caminhada cristã, onde a gente era proibido de estudar, tá certo? E a gente traz esse conflito na jornada da igreja, que é o conflito constante entre fé e razão. Fé e razão. Então, as pessoas ainda trazem dentro de si essa perspectiva que a academia não entra na adoração e a adoração não entra na academia. Só que esse trabalho, essa inquietação que Deus colocou no coração de vocês, que é a essência da missão e da vocação, que é uma inquietação, exige gente academicamente preparada. Não tem como fazer o trabalho de outra forma. Então, eu acho essa live muito, muito bacana para o tempo que a gente vive, porque ela meio que bota um ponto final em algumas discussões sobre fé e razão. Então, profissionais de língua, de letras, de linguística, pesquisadores, né? A turma que trabalha com arte cênica, artes plásticas, tem uma série de aspectos, de competências acadêmicas, profissionais, que são essenciais a esse trabalho. Eu acho que, mais do que nunca, passou o tempo que a igreja brasileira precisa formar gente qualificada, né? Academicamente preparada, tecnicamente preparada, porque a excelência não está nessa perspectiva do romance, que, como a gente aprendeu, que a excelência era o cara ir lá para o campo e morrer com uma flechada, né? Morrer com uma pedrada, perseguido, não.
a excelência está em apresentar um trabalho como esse que vocês estão contando. Nosso caso é morrer sem mão, daí, ô Leclerc. E é um trabalho exaustivo, cansativo, meticuloso, e como é um trabalho de língua, que também é a minha área, que eu também sou professor de literatura, é um trabalho de revisão constante ad eterno, né, meu amigo? A língua é viva. Então, enquanto a gente estiver vivo, você vai ter que ir revisando. A gente tem agora as mídias sociais, uma conexão global. Então, eu vejo esse projeto como um projeto assim, contemporâneo, pós-moderno, e é a obra de Deus invadindo as redes, assim, invadindo as conexões, é muito bacana. E a gente percebe também, professor Leclerc, também que o DOT tem sido abençoador muito para a nossa vida, porque a gente tem vivido isso. É exatamente o que a palavra de Deus diz, né? Até sobre a perspectiva sobre Jesus. Ele crescia em graça e conhecimento. Então, a gente tem observado desde 2017, porque, na verdade, o projeto DOT ele começou exatamente nessa questão da voluntariedade. Então, na voluntariedade, por mais que importante que ela seja, e ela é importante, mas existem alguns aspectos na voluntariedade que ficam um pouco a desejar, mas o projeto cresceu, então, e nesse crescimento veio a academia, e a gente entendeu com a equipe que a academia nada mais é do que a ferramenta que Deus estava possibilitando para que o projeto crescesse. Legal. E não somente na academia, mas na questão teológica também. Porque o pastor Paulo ele tem trabalhado um bocado, porque, não, como ele falou, não são apenas sinais. A gente também tem uma parceria do Manuário Bíblico de surdos cristãos que tem trabalhado e tem nos ajudado, mas dentro da realidade DOT tem construído isso, né? E existe também, porque para criar um sinal não é apenas criar um sinal, existe todo um conceito, existe um conceito teológico, um conceito linguístico. Então, a questão do português e língua de sinais, né? A Daniela sabe, o Paulo, o Diego, às vezes o português não faz sentido. Eu quero aproveitar esse seu comentário e pegando também alguns comentários que eu estou vendo aqui na timeline da nossa live, né? Que há uma inversão, né? Porque, assim, antes a gente achava que não adiantava toda a técnica, não adiantava todo o preparo se não houvesse uma vida de oração, né, uma dedicação. Agora a gente está vendo o contrário, que assim, com vida de oração e tudo, a gente precisa da técnica, da capacitação. Então, a vida ministerial, né, a vocação e o preparo ministerial e pessoal de cada um caminha junto com a qualificação. Então, é a graça de Deus, né, fazendo essas habilidades funcionarem. Isso que o pastor Paulo falou sobre os sinais, o conceito por trás. Não basta o aprendizado da língua, você precisa de algo mesmo divino, vocacional, que te dê é um skill, é uma competência diferente, é uma habilidade diferente. Então, assim, esse é muito bacana, porque mostra o altíssimo nível dessa proposta. Eu sou muito grato a Deus por esse projeto, que é um projeto de altíssimo nível, de altíssimo alcance missional e de altíssimo nível de formação, de preparo e de aplicação. A gente está falando, né, de um povo aí de 9 milhões de pessoas que precisam ter acesso a essa língua, a essa Bíblia, né, na sua língua. Existem países que não têm essa população, né? Então, além de tudo isso, também é quebrando paradigmas, porque por se tratar de uma língua visual, não deixa de ser língua, por se tratar de uma Bíblia visual, não deixa de ser Bíblia, né? Então, a gente está falando sobre palavra de Deus. Então, é necessário realmente todo esse zelo, todo esse cuidado, todo esse preparo e realmente toda essa dedicação. E agradeço aí por fazer parte aí com vocês nesse processo, né? Ó, o Saulo aqui comentando, rigor científico, conectadíssimo com o fervor espiritual. Isso tudo faz parte do DOT Brasil.
Saulo, uma bênção. E a gente está, infelizmente, encerrando, né? Porque, ó, passa muito rápido. Eu sou aquela chata que fala assim, acabou, gente. Né? Mas fica o gosto de quero mais. E, assim, mês de setembro é um mês muito especial para a gente que faz parte da comunidade surda, né? E, na verdade, nós queríamos fazer uma live em setembro, né? Vocês também vão aí, em nome de Jesus, dar o start no Evangelho de João, no dia 25 de setembro, né? E dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo, né? Dia também das línguas de sinais. E então, a gente queria, assim, terminar essa live com a palavra de vocês, breve, assim, de cada um, para a gente falar. Obrigado, Dani. Valeu, Dani. Valeu, Daniela. Olha, tem mais uma oportunidade. Então, de aproveitar e encerrar a live e também parabenizar os surdos, também falar sobre, né, esse lançamento que está imperdível, que o pessoal está esperando e tudo mais. Queria, então, que o Diego iniciasse, depois pastor Alex e depois pastor Paulo, por favor. Acho que ela começou por mim porque eu falo muito. A disputa aqui é grande. Bem, eu estou muito feliz, eu sou suspeito, né? Um dos nossos seminaristas que hoje está no Betel trabalha no DOT. Uma vez interpretando uma aula, ele interpretando Coríntios e falava de Epafrodito. Ele me levantou a mão no meio da aula de Novo Testamento para conversar sobre quem era Epafrodito com o professor. Então, isso me emociona demais, demais, saber que os surdos, antes de traduzir a Bíblia, eles se apropriam do texto bíblico, né? Então, isso me deixa muito feliz. Então, eu quero agradecer e que Deus abençoe mesmo esse lançamento no dia 25 de setembro, que os surdos continuem se apropriando das Escrituras, vivendo as Escrituras, porque é só ela que é a verdade, através dela que liberta, tá bom? Então, eu não vou falar muito, senão eu choro e aí não dá certo. Pode chorar. Gente, obrigado pela oportunidade, professor, Dani, e que venham mais lives para a gente poder compartilhar mais o que Deus tem feito e vai fazer ainda no DOT aqui, tá bom? Tamo junto. Bom, eu queria só falar... Porque quando Deus se movimenta e quando Deus faz coisas extraordinárias, a gente fica sem saber, porque, na verdade, Deus é Deus em todo o tempo. E Atos, capítulo 10, versículo 34, diz assim, uma expressão de Pedro que me chama muita atenção, e ele diz assim, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Deus me escolheu o meu filho surdo, porque para mim, como pai, por muito tempo, quando nos discipulados, de entender, ensinar o meu filho, a gente não tinha ainda, né? Ainda não conhecia o pastor Adoniran, porque o pastor Adoniran eu fui conhecer depois de um tempo, e às vezes eu queria ensiná-lo a respeito da palavra de Deus e eu não tinha esse acesso. E hoje... o meu filho com 20 anos é muito mais emocionante para mim, porque ele é um surdo tradutor da Bíblia, ele está fazendo parte disso. E, na verdade, isso só acontece por isso. Deus não faz acepção de pessoas. Então, gente, orem por nós, intercedam por nós, intercedam porque há uma guerra espiritual aqui, vamos falar de crente para crente, existe uma guerra espiritual, então orem por nós, e dia 25 de setembro, nós, com a graça de Deus, vamos estar lançando esse primeiro passo, que é o Evangelho de João, e em nome do Senhor Jesus, os surdos do Brasil vão reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Orem por nós. Muito bom.
Quer que eu faça o Paulo agora? Queria fazer esse fechamento, agradecer por essa live, e eu espero agora, dia 25 de setembro, depois que for disponibilizado, né, que Deus abençoe o DOT, que Deus abençoe tudo que nós estamos fazendo é para Ele, é Ele que criou, foi Ele que fez, e que os surdos, né, possam também estar, a palavra de Deus possa estar em Libras, né, na língua dos surdos, que Deus possa abençoar. A gente não sabe como é o futuro, mas Deus sabe, nós somos gratos, porque é Ele que está cuidando de tudo, é Ele que está fazendo esse trabalho acontecer. O DOT é dele, então que Deus continue abençoando o DOT, abençoando os surdos, e que parabéns para todos os surdos envolvidos. Nós somos servos, porque Jesus, ele veio. Jesus, quando ele esteve aqui, ele veio para nos salvar. E nós, como servos, nos apropriamos de Cristo, aceitamos a Cristo, porque um dia ele voltará, e nós surdos estaremos com ele. Então estamos aqui para ensinar essa palavra como discípulos de Jesus. Amém. Então, que ele mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, que nós possamos ser esse discípulo que vá, que ensine a todas as nações. E Jesus virá para nos buscar. Então, que nós possamos estar aqui, porque nós somos dele. Que Jesus possa continuar nos aconselhando, que nós possamos continuar aprendendo nele. E os surdos, pela primeira vez aqui no Brasil, né, eu estou torcendo para isso, para que Deus abençoe. Bacana. Isso tudo é uma bênção, e esse DOT é uma bênção, que Deus possa continuar abençoando esse projeto, porque nós temos muito trabalho ainda. Obrigado por essa live, eu agradeço a todos. Amém, obrigada, gente. Obrigada mesmo. O Diego falou, eu vou parar, senão eu vou chorar. O Alex encheu os olhos de lágrima e a lágrima em mim escorreu. Encerrou o processo do choro aqui, da emoção, porque falando de um povo que a gente ama, né? E, na verdade, agradecer ao professor Leclerc, que entrou de gaiato aí na comunidade surda, é alguém que sempre viveu aí, né? Não sei o quanto ele pensava nesse povo, nessa língua, a experiência que ele tinha, mas das nossas conversas, das nossas trocas de experiências aí, ele se sentiu tocado. E como ele é um cara muito cabeça, muito inteligente, uma sabedoria, uma inteligência assim gigantesca, e ele assim impulsiona tudo isso, né? Diga, Alex. Eu teria uma proposta, Diego e Paulo. Não sei, o que vocês acham de convidar o professor Leclerc para ser um dos nossos consultores, hein? Tô dentro. Muito trabalho, professor. Aceita o desafio, professor? Claro, na verdade, esse projeto de parceria entre eu e a Daniele nasceu exatamente dessa perspectiva de utilidade, porque a gente tem muita gente trabalhando no Brasil com igrejas, mas trabalhando para dentro, né? Então, diante das necessidades que a gente tem hoje, da missão, da teologia, da educação, né? A educação ela é certamente uma das questões básicas, porque o cristianismo ele é cognitivo, e o discipulado é um processo de educação, mas as nossas igrejas, infelizmente, elas se desconectaram um pouco com a realidade. Então, as minhas conversas com a Daniele foram sempre essas. Nós estudamos muito, sabemos muito, mas precisamos ser úteis para Deus, porque a gente acaba sabendo muito e morre com todo esse conhecimento e não tem utilidade. Então, a minha palavra aqui também de encerramento, já me disponibilizando para ajudar naquilo que for possível, naquilo que eu puder o tempo todo, é que nós precisamos cada vez mais de homens e mulheres que sejam úteis para Deus, né? É muita gente cantando, falando, pregando, ensinando, e é um caminho que não chega a lugar nenhum, e as necessidades são incríveis em todas as áreas, e eu vejo a área de educação cristã uma área assim, central, extremamente negligenciada, não só pelas comunidades de fé, mas como por nós mesmos, né?
É só observar a nossa liturgia, né? Quanto tempo a gente dedica à música, né? A tantos processos e quão pouco tempo nós dedicamos à educação. Foi citado aqui Epafrodito, poderia citar Barnabé, poderia citar Timóteo, Tito, Filemão, Onésimo, poderia citar Esdras, Neemias, os levitas, toda essa turma que mudou a sua história ensinando, muito menos do que cantando ou se movimentando, fez ensinando. Então, essa parceria com a Daniele começou dessa forma. Esse vídeo, Daniele, prometo a você que eu vou acabar, não precisa brigar comigo, não. Esse vídeo, ele vai ficar disponível no site da Oficina da Palavra, está aqui, ó, youtube.com/Oficina da Palavra. A partir de amanhã, essa live vai estar lá, então se você quiser assistir de novo, mandar para alguém, está lá disponível. E a gente tem o curso, né, Daniele, que é o Estudo Bíblico em Libras, que é o projeto Mãos que Ensinam. Então, quero agradecer ao Diego, aos pastores presentes, ao Paulo. Foi muito legal, muito produtivo, muito construtivo, e que Deus nos dê graça para sermos úteis a Ele na sua obra, porque nós somos apenas cooperadores da lavoura de Deus, a obra é de Deus. Amém. Amém. Gente, obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. Obrigada a todos aí que assistiram. Compartilhem, né? Eu vi, acho que a Renata postou agora há pouco. Gente, vamos compartilhar para outras pessoas poderem saber disso, conhecer e compartilha mesmo, para que outras pessoas conheçam sobre o DOT e possam apoiar e abençoar. Tá bem? Um grande abraço para todos. Tchau, Deus abençoe. Forte abraço. Obrigado.